Olha, eu acho que é o primeiro vídeo que eu gravo aqui no meu canal de boné, porque realmente o meu cabelo aqui tá bem zoado mesmo e eu tenho que fazer um corte urgentemente falando, né? Mas vamos lá, pessoal. O que eu quero falar aqui com você hoje? Eu tô analisando aqui alguns trades meus passados e eu quero te mostrar uma abordagem de como eu enxergo o mercado, de como eu olho o mercado, de como você pode replicar uma visão de uma pessoa que está há quase 10 anos fazendo isso aqui. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Meramato Coelho, sou analista de valores imobiliários e eu também sou fundador da comunidade Meramato, que é o meu ambiente onde eu tenho vários traders junto comigo, pessoas que querem evoluir, crescer através do mercado de derivativos, que é a minha grande especialidade também. Mas fato é que eu estou analisando aqui, tirando esse domingo, para simplesmente aqui fazer alguns testes, analisar o mercado. É quando eu gosto de sentar aqui no meu escritório, relaxar, ficar tranquilo e dar uma grande visão aqui dentro do mercado. E eu estou olhando os últimos trades que eu recomendei dentro da minha comunidade e coisas me chamam muita atenção porque todos esses padrões que eu utilizo, eles são extremamente simples para você replicar dentro da sua caixa de ferramentas. E quando a gente olha esses padrões e a gente vê esse padrão replicável, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, se eu não me engano, eu acho que são 4 trades. 4 trades que eu fiz aqui com opções, que eu vou mostrar para você o porquê que eu entrei, por que eu tomei essa decisão. Então, vamos lá, direto ao ponto aqui, que eu não quero tomar muito o seu tempo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você, que é a melhor forma de eu conseguir te mostrar aqui, dentro de uma visão de mercado, como você pode observar isso. Beleza, show de bola. Olha aqui, pessoal. Aqui eu estou com um gráfico de preço na minha tela. E, antes de tudo, eu quero passar para você aqui como que a gente fechou essas operações, né? Isso aqui é o meu controle interno aqui dentro da minha comunidade. Isso aqui os meus alunos têm acesso a esse tipo de material. E aqui são as listas das recomendações que eu envio de forma escrita para os meus alunos. Ou seja, eles recebem essas operações dessa forma aqui, né? Eles recebem aqui por que comprar e por que vender, né? Basicamente, o que eu mando para eles, né? Eu mando aqui para eles o alerta de operação. Por que eu faço isso? Porque eu sou analista CNPI e eu posso, por lei, mandar para você qualquer tipo de recomendação de ativo imobiliário. E assim eu faço dentro da minha comunidade. Eu mando para você a recomendação escrita, os meus alunos copiam, aplicam e depois eu mando para eles qual é o momento de saída, né? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e acha que isso vai alavancar os seus resultados, depois você pode me chamar no meu Instagram ou no meu WhatsApp, e a gente bate um papo, ou também com o Lucas, que é o do nosso time comercial e de suporte. Então, vamos lá, pessoal. O que eu quero mostrar aqui para você? Esses trades aqui que eu coloquei em amarelo são trades que eu adotei uma filosofia praticamente igual de operar mercado, né? E isso aqui, cara, é bem relevante porque é capaz de te mostrar que você não precisa estar buscando o tempo todo várias formas operacionais. E isso é uma armadilha que você precisa evitar agora. Você precisa evitar o quanto antes. Pare de querer ficar buscando vários padrões operacionais. Estude um, valide um, faça um histórico suficientemente bom de trades para que você olhe o risco e retorno dessa estratégia, você olhe o payoff dessa estratégia. Eu falo com lugar de fala aqui nesse caso. Eu tenho quase 10 anos fazendo isso. Então, teste. E outra que eu vou te mostrar aqui, menos é mais. Olha essa operação aqui primeiro. Dito isso, né? Olha essa operação aqui de Embraer, que a gente fez no dia 9 de dezembro e encerramos ela no dia 7/1. Operação relativamente longa, né? Durou aqui 29 dias, que é o tempo de duração dessa operação. Nós pagamos 2,84 e saímos dessa operação aqui recebendo 5,76. Aqui, nós tivemos aqui, praticamente dobramos o capital, né? Praticamente não, dobramos, né? 102% de lucro. Então vamos lá no gráfico, lá no dia 9 de dezembro, para a gente poder olhar esse padrão técnico, né? Então vamos aqui pesquisar Embraer, MJ3. Aqui eu estou usando a plataforma do Profit e tal, não tenho parceria nenhuma com os caras. Na verdade, eu tenho várias ressalvas em relação ao Profit, mas fato é que é a plataforma mais utilizada aqui no Brasil e ela é mais que suficiente aqui para você estudar, para você ter as suas bases e tudo mais. Aqui, pessoal, eu já tive o cuidado de colocar para você aqui a seta do dia que eu recomendei essa operação para os meus alunos, né? Aqui no dia 9/12, né? Ó, 9/12,
entramos nessa opção. Eu não vou entrar aqui com vocês nesse vídeo no mérito do porquê que eu escolhi essa opção, porque isso vai ter várias variáveis aqui dentro. Você tem que considerar volatilidade implícita, o seu tempo de expectativa dentro do movimento. As opções é um mundo à parte. E é para isso que eu tenho um curso chamado Academy, que é a minha academia de opções. É onde eu formo traders globais, porque realmente é um assunto aqui que ele é tão amplo, mas tão amplo que se a gente ficar falando disso aqui, do porquê que escolhemos essa opção, cara, a gente vai aqui sair facilmente 1h da manhã. Então vamos focar aqui no que importa. Então, pessoal, essa operação aqui de Embraer, eu entrei nesse dia aqui, né? No dia 9. E por quê? Por que eu entrei? Eu gosto muito e eu sugiro que você aprenda sobre gaps de preço, gaps de demanda de preço. Eu adoro operar esse tipo de movimento porque o meu perfil operacional, e isso é muito importante de falar, isso é muito, muito importante de falar. Você vai ver ao longo, se você é um pesquisador de vídeos do YouTube, é entusiasta do mercado, você vai ver que tem várias pessoas que operam de diversas formas. O meu perfil é um perfil D. Eu gosto muito de buscar trades de retorno à média, então eu sempre gosto de olhar o mercado e buscar retornos à média, e eu também tenho uma característica de tentar operar ao máximo retrações de preço, zonas onde que eu acho que eu tenho uma simetria muito boa. Dito isso, eu entro para você aqui para concluir graficamente, falando que eu não gosto de operar rompimento. Eu não tenho características de operar rompimentos. Isso aqui é um rompimento, pessoal. Isso aqui é um pivô. Tá vendo aqui essa seta nessa barra? Por que um rompimento? Esse preço ele rompeu essa região aqui dos preços. Né? Ó, isso aqui é um rompimento. Tem muita gente que opera rompimento. Eu não sou muito fã. É certo? É errado? Cara, isso vai depender de você. É pessoal. Né? Sempre que eu recebo perguntas no meu Instagram, às vezes parece que eu estou ensaboando, mas muitas pessoas me perguntam, Gramato, por que entrar? Cara, depende. Por que você entra? Você vai entrar de acordo com o seu perfil. Se eu não te conheço, é muito difícil eu falar quando você vai entrar, quando você vai conduzir o seu trade, qual que é a sua expectativa de retorno, se você é uma pessoa mais tolerante a risco, menos tolerante a risco, tudo isso depende. Dito isso, eu, Meramato, ao longo aí dos meus quase 10 anos de mercado, desenvolvi uma abordagem onde eu gosto de entrar em retrações de movimento, e eu acho que eu me dou muito bem assim. Características dessa abordagem minha, eu opero de certa forma pouco. Mas ao longo do tempo, eu identifiquei também, e tem um trader muito famoso, que ele é chamado, se não me engano, Ben Shapiro. Ele tá naquele livro Magos Desconhecidos do Mercado Financeiro, que me falha agora a memória aqui o nome do autor, mas é um livro sensacional. Ele mostra alguns traders, não são traders tão famosos assim, mas o Ben Shapiro, ele fala uma frase sensacional. Ele fala, olha, os piores trades da minha vida não foram os trades que eu perdi dinheiro, mas sim os trades que eu não consigo explicar o porquê eu entrei. Então a minha filosofia é de entrar nos pontos específicos e saber exatamente o porquê que eu estou entrando. Então eu desenvolvi ao longo do tempo uma capacidade mental, e isso é muito importante, apesar de eu falhar, eu não sou perfeito, eu falho, eu erro entrada, eu erro saída, isso é normal. Isso é normal. Você pode ter 20 anos no mercado que você vai continuar errando, mas é um processo de aprendizado e de escada que você sobe constantemente. Isso você precisa entender. Mas, dito isso, eu tenho uma abordagem, teoricamente, que me deixa de fora muito tempo do mercado, mas eu já desenvolvi musculatura mental suficiente para entender que mercado pode ir. Se não acender o meu padrão, se não ter o padrão que eu gosto, eu não estou presente. Isso está tudo bem. Dito isso, olha esse nosso trade aqui que nós entramos dentro de Embraer, né? Eu entrei nesse trade aqui em Embraer no dia 9, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Aliás, aqui dia 9, né? Ó, dia 9 do 12. Qual que é a característica? Como que eu gosto de pegar pontos para seguir a tendência? Primeiro, você precisa identificar uma estrutura de alta, né? Aqui o motivo não é muito ficar passando sobre estruturas, tá? Mas eu gosto muito de olhar o gráfico semanal para identificar um cara que eu adoro, que são os gaps ocultos de preço, zonas de demanda do preço, zona onde teve pouca negociação. E essas zonas, geralmente, elas estão aqui, entre esses candles aqui. Ó. Tá vendo quando a gente tem esse movimento aqui? Onde esse candle aqui, onde eu estou colocando a linha, faz uma máxima. E a máxima desse candle não conecta com a mínima do terceiro candle.
Ou seja, tá vendo essas duas linhas aqui? Isso aqui é o que eu chamo de gap de preço, gap de demanda. Se você ler aí os livros de Smart Money Concept, né, eles vão falar que isso aqui é o Fair Value Gap, né? Que é o Fair Value Gap, tá? Eu só não gosto muito do nome, eu gosto de chamar de gap de demanda, gap de preço, e tá tudo bem. É só um nome diferente para o mesmo conceito. Quando eu identifico isso no gráfico semanal, eu gosto de vir depois ao gráfico diário e identificar um ponto de entrada. Então, esse trade aqui dentro de Embraer foi basicamente isso. O preço deixou esse gap, e olha que o gap no semanal, olha aqui, um S, né? Estou indo para o gráfico semanal. Esse gap aqui do semanal, que foi deixado, eu espero o mercado vir testá-lo para que eu possa buscar uma entrada com opções do tipo call, que eu quero estar surfando a alta do mercado, eu quero seguir a tendência. Eu gosto muito de usar os gaps de demanda para que eu possa entrar atrasado no movimento, para que eu possa seguir a tendência no momento ideal. Então eu venho para o gráfico diário, que é onde eu gosto de entrar nas minhas operações, e aqui foi uma entrada que eu fiz aqui no dia 9, e conduzi essa entrada até o dia 7/1, um trade de 29 dias. É algo que eu amo, adoro opções, porque me permite ficar muito tempo. Eu poderia sair dessa opção, buscar outra opção, não foi necessário, nós nos mantivemos aqui e saímos com 102%. Da mesma forma que esse trade aqui embaixo de VEG, que foi também um trade que eu fiz no dia 12/1, que eu recomendei para os meus alunos, na verdade eu não fiz, eu recomendei para os meus alunos, 12/1. VEG, a mesma coisa, pessoal, olha aqui, VEG, dia 12/1, vamos lá no gráfico semanal, ó. Note que o preço, ele deixa aqui um gap de demanda, né? Ele deixa um vácuo de preço. E esse vácuo de preço são movimentos onde eu adoro estar pescando, né? Estar buscando as minhas ordens. Então, olha esse gap entre aqui e entre esse movimento aqui. Olha como o mercado ele foi minuciosamente fechar esse movimento. Nossa, Meramato, fantástico. Vai ser sempre assim? Não. É por isso que eu falo para você que você precisa ser capaz de ter uma abordagem muito definida, onde que se isso não acontecer, tá tudo bem, você vai esperar. Então, identificando esse ponto de preço, note que todos esses trades eu consegui pegar o nascimento de uma perna de alta. E é dessa forma que eu gosto de operar mercado. Eu gosto de pegar o movimento na raiz. Isso aqui é muito difícil fazer. E eu não estou falando que eu sou fera, que eu pego o nascimento dos movimentos, mas não. Eu prefiro muito mais estar arriscando o meu dinheiro de trade, arriscando o meu percentual de risco nesses movimentos, do que estar operando meu capital de risco num rompimento aqui em cima. Basicamente isso. Então, o nosso movimento de Embraer, que nós operamos, olha onde ele nasceu. Esse trade nasceu antes da pernada. Porque essa é a característica desse tipo de operação. Ó. Cirela, VEG, né? Antes da pernada. Isso permite você ter uma grande assimetria. Por que uma grande assimetria? Porque depois que você acha um ponto de entrada muito satisfatório, você pode conduzir esse objetivo por alvo móvel. Você pode conduzir por uma média móvel de 9, pode conduzir por uma média móvel de 8 períodos, pode conduzir por um high-low de 5 períodos, pode conduzir da forma que você achar melhor. Eu ainda parto muito da premissa que eu gosto de ter alvos fixos. Mas nesse ano de 2026, eu já estou trabalhando na minha filosofia e trabalhando junto com os meus alunos alvos móveis. Porque os alvos móveis permitem você a não surfar só aqui 102% de lucro. Talvez isso aqui poderia ter dado 150, 180. Depende. Eu não quero estar sendo ganancioso e buscando mais lucro. Eu só preciso entender que uma alta taxa de acerto tem um payoff baixo e uma baixa taxa de acerto eu preciso ter um payoff alto. Porque na medida que eu tomo uma decisão de seguir um trade com alvo móvel, eu tenho também que estar disposto a entregar dinheiro para o mercado, porque eu nunca vou sair no topo. Então eu prefiro ter alvos fixos ainda, apesar de estar trabalhando alvos móveis dentro da minha mentoria com os meus alunos, e a gente já tem uma metodologia lá criada e pronta, validada, eu gosto ainda de trazer o porquê eu entrei, porquê eu me mantenho e porquê eu saio totalmente fixo. Tá? Então, alguns colegas podem olhar esse vídeo e falar, porra, Meramato,
Só isso aqui em VEG, 98%, pô, a pernada foi muito maior. Eu saí aqui, ó, saí nesse miolo onde eu estou passando o mouse aqui. Mas poderia ter ido mais, só que eu não sei. Eu não sei o que o mercado vai fazer. Eu nunca vou saber, e você nunca vai saber. Então é por isso que você tem que ter abordagem. Eu estou te mostrando nesse vídeo aqui o porquê eu entro e porquê é tão simples mostrar isso aqui para você. Então vamos ver esse outro trade nosso aqui de Cyrela. Olha aqui, Cyrela. Nós entramos no dia 15/1. Esse trade durou 6 dias, o de VEG durou 10, o de Cyrela aqui durou 6. Então vamos lá em Cyrela. Eu já acho que coloquei a seta para não atrapalhar muito aqui o nosso vídeo. Olha aqui, pessoal. Ó, dia 15 de janeiro, eu entrei aqui nesse trade de Cyrela. Beleza, né? Ó, 15 de janeirinho, tá aqui. Ó. Vamos lá no gráfico semanal de Cyrela? Uou. Mais uma vez, um gap de demanda do preço, né? Um gap que foi ali fechado pelo mercado. O mercado veio fechar essa lacuna e eu identifiquei essa lacuna como um bom ponto de entrada para operar opções. E esse trade nós ficamos aqui 6 dias posicionados, totalizando 72%. Uzi Minas, outro trade que nós fizemos aqui no dia 22 de janeiro desse ano também. A mesma coisa. Olha aqui, pessoal, gráfico semanal, um gap identificado de preços, né? Um gap identificado de preço. Eu venho para o diário para buscar um bom ponto de entrada e entramos aqui nessa região, conduzimos esse trade com 98% de lucro. Não foque, não estou aqui gravando, para te falar de lucro. Não estou aqui gravando para te mostrar, olha, como a gente é fera. Cara, foca no conceito. Foca no conceito. Volta esse vídeo e você vai olhar e falar, cara, é só isso que esse cara fez? É só isso mesmo. É só isso, cara. Não foca aqui, nossa, o cara tá querendo aqui mostrar que ele, nossa, opera muito simples. Não, cara. Foca no conceito e veja como você pode extrair as melhores informações disso aqui. Tá? Dentro das opções, por que eu adoro operar opções? Porque, cara, se você tem um capital muito barato também, olha como é fantástico isso aqui. Se você operou com lote mínimo, cara, você teria gastado aqui R$64. Esses 64 centavos é o lote unitário, você teria gastado R$64, cara. Isso aqui, para quem tem pouco dinheiro, é muito bom. Olha aqui, R$284, 115, 64, aqui 66, que é o nosso trade de MRV. Vamos lá em MRV de novo. Cara, a mesma coisa. Olha aqui MRV. MRV tinha um grande gapzão aqui do semanal. O papel veio aqui, fechou o gap. Eu não vi esse movimento, mas eu peguei uma barra de impulso aqui saindo do gap. Mas note que esse gap de valor, esse gap quando eu venho para o semanal procurar, eu estou nada mais, nada menos que procurando uma região que teve pouca movimentação. Porque onde que está a filosofia disso aqui que eu estou te falando? A filosofia está em... Olha aqui, Cyrela. Ó, a filosofia do semanal aqui está em... Cara, aqui essa máxima não conectou com essa mínima. Aqui eu estou falando só da tendência de alta. Isso aqui você pode aplicar para a tendência de baixa. Eu aplico muito isso aqui também em tendência de baixa para que eu entre no melhor ponto de retração do movimento. É porque o mercado brasileiro está em uma alta muito forte, então é por isso que nós estamos aqui falando de trades de alta dentro do mercado. Mas, dito isso aqui, pessoal, essas zonas, elas geram muito arrependimento, porque o fato dessa máxima não conectar com essa mínima, essa região aqui, desse retângulo sombreado que eu estou te mostrando, é uma zona de muito arrependimento, tem muita ordem apregoada ali. Então, o mercado, geralmente, ele cria um magnetismo para fechar essa região. E, geralmente, quando essa região ela é fechada e esse volume aumenta, isso gera boas entradas. Miramato, você só usa isso? Não. Eu gosto muito de conciliar com uma reversão positiva de FR, gosto muito de conciliar com ancoragem nas médias móveis, gosto muito de ancorar com volume, mas eu não quero contaminar esse vídeo aqui com muita informação para deixar tudo muito confuso. Tá? Então, dessa forma, eu te mostro aqui 1, 2, 3, 4, 5 trades que nós realizamos, trades diversos em papéis diversos aqui dentro do mercado brasileiro, onde nós exploramos essa lógica de entrar em retrações, esperar gaps de demanda para que a gente possa entrar dentro do mercado. Tivemos outras entradas aqui em Brave, Cosan também, tivemos entradas aqui nesse papel, tivemos Suzano, GGBR, enfim, nós operamos muito dentro dessa metodologia
Por quê? Esse cara aqui que eu estou te mostrando, esse Hub de Sinais Brasil, sou eu te mandando recomendações. Eu não quero que você, por exemplo, os nossos membros aqui da Academy, o que ele entra? Ele entra na Academy e ele recebe ali uma série de aulas para ele se formar em um trader global. Tem uns encontros semanais comigo, ao vivo, onde a gente analisa o mercado, tira dúvida. São aulas dinâmicas demais. A galera é muito forte dentro da nossa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ser um cara, de certa forma, para você, e eu acho que eu já passei por isso e fiquei muito bolado quando eu tive isso, né? Que cara, assiste aí 120 horas de aula e aí tá contigo, tá? Eu acho que a melhor forma de você gerar valor dentro desse mercado é te dar conhecimento técnico e, outro lado, eu te encher de recomendações para que você veja a engrenagem funcionando, para que você ative um mecanismo de recompensa, entrando nessas recomendações, gerando valor, ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, porque não tem nada garantido dentro do mercado. Nós poderíamos muito bem, eu poderia colocar o rabo entre as pernas aqui falando de 5 trades que deram errado. Então, cuidado também quando você pondera isso. Eu sempre deixo isso muito claro para você. É por isso que você gerencia risco. E é por isso que dentro da nossa comunidade, além de ter isso, e você vai ver o como é fantástico, porque a gente aplica a mesma coisa dentro do mercado americano, cara. Dentro do mercado americano. Meramato, você opera gaps de demanda só no mercado brasileiro? A gente teve uma operação aqui em... Cadê? Aqui, ó, essa de Wells Fargo, pessoal, essa operação de Wells Fargo, só para mostrar, para a gente concluir, como você pode aplicar isso dentro do mercado americano também. O Wells Fargo, vamos ver aqui. Opa, peraí. Vou ter que abrir no Trading View aqui. Deixa eu abrir para vocês, já que eu tô com a mão na massa aqui junto. Vou fechar já o Profit, né? Então, olha aqui, turma. Olha que coisa fantástica, que é você operar vários mercados, né? E eu me considero muito mais adepto ao mercado americano, tá? Há alguns anos, né? Muitos anos não, né? Mas há alguns anos eu venho operando apenas o mercado americano, né? Pelo meu título de CNPI. Então, eu desenvolvi uma comunidade. Eu acho que nós temos a melhor comunidade de opções dos Estados Unidos facilmente, né? Então, aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Ó, Wells Fargo, só para você ver que a gente aplica também esse conhecimento dentro do mercado americano. Ó, dia 30 do 1, nós entramos aqui. Ó, na verdade, o Wells Fargo, nós entramos no dia 26 do 1, né? Vamos lá ver 26 do 1. Ó, 26 do 1, pessoal, exatamente aqui. Olha como nós pegamos o nascimento de uma perna, né? O que é isso aqui, pessoal? É familiar para você? Vamos lá no gráfico semanal? Ó. Isso aqui você tem que testar o seu olho, tá? É normal. Olha lá, pessoal. Onde que nós entramos nessa operação? Exatamente aqui. Nós esperamos o movimento, nós esperamos o mercado. Deixa eu colocar um gráfico mais limpo aqui. Ó, nós operamos esperando o mercado. Eu não quero pegar o impulso, mas eu já estou de olho aqui esperando o mercado recuar numa zona de interesse. Aqui nós pegamos esse trade e esse trade evoluiu muito bem. E nós ficamos aqui, entramos no dia 26 do 1, e lá no dia, 26 do 1 nós entramos e saímos aqui desse trade recomendado para todos no dia 30 do 1, né? Ou seja, pessoal, 4 dias de operação, 82% de lucro em dólar, isso é muito bom. E outra, te mostrei a mesma filosofia, né, em todos esses trades. Eu quero que você treine isso. Eu acho que a melhor forma de você treinar gaps de preço é você testando. Então, pega esse conceito que eu coloquei para você das ligações das linhas. E se você quer se aprofundar no mercado de derivativos e aprender não só essa metodologia que eu estou te passando, mas aprender metodologias práticas, como eu opero o mercado, no mínimo eu tenho 4, 5 caixas de ferramenta que são maravilhosas para você operar dentro do mercado a favor da tendência, contra a tendência. Você pode entrar em contato comigo, preencher o meu formulário no Instagram, vai ficar aqui no link da descrição também esse formulário, para que eu te conheça melhor e entenda se é o seu momento de estar junto com a gente. Vai ser um prazer receber você. O nosso curso de formação é muito focado nisso. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com o seu amigo. É um vídeo muito aberto. Gosto de trazer esse tipo de informação para vocês. Gosto de trazer essas autópsias de trades, né, que eu acho que são fantásticas para a gente
entender como desenrolaram e não se engane. Eu estou te mostrando a parte vitoriosa. O segredo é ganhar mais do que perder, ter um risco-retorno positivo. E se você tem isso, você vence no mercado. Eu só posso te garantir uma coisa: em algum momento isso aqui vai dar errado, mas você precisa estar com a gestão de risco correta e com a mentalidade muito blindada, e é isso que nós te entregamos nos nossos treinamentos. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Compartilhe aí com seus amigos e fui!